E pressentiu e formulou como hipótese em relação à matéria, entrevendo-lhe a possibilidade de estender-se aos corpos celestes, sofreu a mais rude oposição do clero supersticioso e ignorante. Apesar de haver dedicado a Paulo XIII sua obra Celestes e reclamado a proteção da Igreja, a fim de evitar apreciações perigosas e injúrias, teria sido condenado. S. chamas purificadoras da fogueira, suspeito que se tornara a ortodoxia religiosa, por haver demonstrado o duplo movimento dos planetas sobre si mesmos e em torno do Sol, se do suplício não tivesse previamente libertado a morte repentina, logo em seguida à publicação da mencionada obra. Mas os seus livros, inscritos no Index aí permaneceram até 1835 de par com o epitome de sua astronomia, elaborada por Kepler. Giordano Bruno, que em Moço Vergara o hábito de dominicano, largando em 1580 quando, em Genebra, adotou o calvinismo, para de seguida percorrer a França, como didata e renovador, obteve, graças à proteção de Henrique III, permissão do reitor da Universidade de Paris para ensinar filosofia, alcançando notáveis sucessos. Combateu com eloquência o ensino oficial, impugnando a lógica de Aristóteles e a astronomia de Ptolomeu, a que opunha os mais sólidos argumentos, a de Copérnico. Pensador de largo descortino, preconizava a ideia de um mundo infinito, submetido à evolução eterna e universal. Passando à Alemanha, continuou a ensinar a sua doutrina, sendo em toda parte acolhido com entusiasmo pelos estudantes, mas tornando-se cada vez mais suspeito à Igreja pelo arrojo de suas convicções. Em 1592 cometeu a imprudência de voltar à Itália, caindo sob as garras ferozes da Inquisição, que o fez prender e intimou a abjurar as suas avançadas opiniões. Prezando mais a verdade que a própria vida, recusa nobremente submeter-se, é excomungado e degradado. Concedem-lhe 8 dias para confessar as suas culpas, mas nem de leve conseguem abalar-lhe a intrépida firmeza, e é afinal queimado vivo, com grande solenidade, como apostata, herético e violador de seus votos. Galileu, a seu turno, cujo merecimento consistiu, como de Kepler, em iluminar o caminho e converter a hipótese em ciência, foi declarado herege por alguns pregadores estúpidos e, denunciado por um frade à Inquisição, euverberou de falsa e contraria, divinas escrituras a doutrina da mobilidade da Terra. Só escapou ao suplício da fogueira por ter tido a fraqueza de abjurar como errônea essa doutrina. Proibido pela congregação do Index de professar e defender o sistema de Copérnico, teve afinal de comparecer perante o tribunal do Santo Ofício e aí solenemente declarar que a Terra era imóvel, não sem contudo exalar o brado de consciência na celebre frase, e por se move. Mas foi ainda assim condenado à prisão pelo tempo, que se julgasse necessário. Com essas medidas de odiosa compressão visava o inimigo incompatibilizar ainda mais a Igreja com a causa da liberdade e do progresso, logrando realmente acirrar um antagonismo de que haviam de resultar, como o veremos em capítulo adiante, as mais funestas consequências, pelo dissídio criado entre a religião e a ciência. Não podia, entretanto, o Senhor, sempre vigilante, consentir que ficasse de todo privada a humanidade do alimento espiritual, de que é ele a fonte viva. E, pois que do Concílio de Trento, não obstante as graves mutilações do programa que, segundo vimos, lhe estava naturalmente traçado, havia de todo modo resultado um salutar movimento de reação no seio dessa mesma Igreja e como era ela, e continuaria ainda a ser por alguns séculos, uma força admiravelmente organizada, foi ali que suscitou o aparecimento de plenipotência da sua graça e bondade, com a missão de promover um sádio reflorescimento espiritual da família cristã, que de alguma sorte compensasse o recrudescimento façanhudo da nefanda instituição, a que se refere ainda uma vez o historiador. Infelizmente, diz ele, recobrou ao mesmo tempo a Inquisição novos alentos.
Organizou confrarias de homens e mulheres, atraídos pelo engodo de certos privilégios indutos, que a serviam como familiares. No seu zelo cruel, não só se indicava das opiniões heterodoxas, senão também dos atos religiosos. Cheirava as cozinhas à sexta-feira, virava e revirava cada expressão dos professores das universidades. O poder civil teve de reclamar contra as suas usurpações. Depois de se queixarem do mal, os príncipes tinham que se queixar também dos remédios, opondo em tão luminoso contraste a tenebrosa atividade dos imitadores de Torquemada e, simultaneamente, a tibieza religiosa e a relaxação de costumes porque se assinalava ainda ao começo do século. Recorda o historiador que os agiológios se ilustraram com muitos nomes novos, como os de Catarina, descendente dos duques de Cardona, do Sor Beatriz Dões, de Diogo e de Pedro de Alcântara, que renovaram em Espanha as macerações da Tibaida. João da Cruz, associado a Santa Teresa, comentou em versos e meditações o Cântico dos Cânticos. João d'Ávila fez ouvir as cidades e as montanhas da Andaluzia a sua vigorosa palavra. João de Granada deu aos dominicanos uma filosofia cristã, para lhes dirigir o pensamento, e um sermonário para lhes regular a eloquência. Luís de Leão acostumou a poesia a exprimir ideias religiosas. Na Polônia Stanislau Kostka, na Itália Luís de Gonzaga e Madalena dos Pazzi foram modelos de pureza e castidade. E assim por diante. Sobrelevando-se a essa vaga humana de novos condutori da fé, que vinham sanear a atmosfera da igreja com exemplos e fervorosos entusiasmos, cuja tradição se havia quase totalmente extinguido, praz-nos destacar algumas figuras de eleição, transportadas a tais eminências do espírito verdadeiramente cristão, que recordá-las de alguns de seus traços mais característicos. Não é somente render testemunho de que o Senhor Jesus permanecia com aquela parte da igreja que se lhe conservava fiel, mas oferecer aos leitores, perfeitamente na índole de um trabalho como este, matéria de estímulo e de edificação. Abracer Teresa de Jesus, vocação acentuadamente religiosa desde a infância, expressa na fuga com um irmãozinho, para se dedicarem, por uma sorte de precoce instinto, ao serviço de Deus. Ingressando mais tarde na Ordem das Carmelitas, reformou-a para carmelitas descalças, em modos, se de maior austeridade, que provocasse na alma transfigurações divinas, impondo todavia, com um raro senso da psicologia humana, trabalhos e ocupações ordinárias que obstassem os extravios do pensamento, com frequência resultantes da ociosidade. A história da sua vida, por ela mesma escrita em obediência aos seus superiores, é um admirável compêndio de iniciação no transcendente mistério da união da criatura com o seu Criador, união interior, consciente e mística, do mesmo modo que as suas obras inspiradas na teologia cristã, notáveis pela originalidade e profundeza, em contraste com a escassa instrução que recebera e se reflete mesmo na incorreção do estilo. Ao mesmo tempo, singelo e gracioso, representa um documento vivo de quanto pode a graça do Senhor, iluminando aquele que se lhe entrega sem reserva. Mas o que, a nosso ver, constitui o merecimento supremo da sua vida, é essa mesma vida, mortificada, na adolescência, de cruciantes padecimentos físicos, extremados em dolorosíssima paralisia, suportados, porém, com resignação e coragem exemplarmente cristãs, e depois desdobrada, com atividade infatigável, no amparo às criaturas do seu sexo, convertendo-as a Jesus e edificando-as com os testemunhos de uma humildade, comovedora a poder de profundamente sentida, só comparável nesse efeito aos iluminados e transfiguradores colóquios em que se entretinha com o divino Salvador e Mestre. A tais atitudes de angélica pureza se havia alcandorado o seu espírito amantíssimo. Recordemos em seguida essa doce e indulgente figura de Francisco, singular predestinação, por assim dizer, a desse nome, filho dos condes de Sales, na Saboia,
que foi bispo de Annecy e de Genebra, 1602. Pregou no Chablais, onde os berneses tinham introduzido o calvinismo. Operou conversões principalmente pela afeição e estima que inspirava e restabeleceu nesse país o culto católico. Alma tranquila e serena, trabalhava sempre, mas sem esforço nem precipitação. Carlos Borromeu surgira armado de qualidades enérgicas, de faculdades soberanas, de uma autoridade que se impunha e, porque assim digamos, da vara da penitência, para converter e disciplinar os cristãos paganizados. Francisco de Sales, ao contrário, apresentou-se animado pelo espírito de mansidão e revestido de seduções para atrair ao seu caminho os filhos rebeldes da Igreja. Com Joana Francisca Frémillet, viúva de Chantal, fundou a Ordem da Visitação, destinada principalmente a receber as mulheres excluídas, pela delicadeza de sua constituição física, das ordens mais austeras, as quais eram dispensadas de recitar os ofícios e de cumprir os preceitos demasiadamente penosos. Entre os livros que publicou merecem destaque a Introdução à Vida Devota, que pode ser considerada um gracioso complemento da Imitação do Cristo, e sobretudo a sua Pilotea, inspirada por um cristianismo repassado de mansidão, em que a linguagem, apesar da incorreção e desuberância das imagens, conserva um encanto particular. A virtude mística reunia um são juízo e grande senso prático. A sua vida foi toda de ação. Exerceu especial influência nas mulheres pela sua devoção bondosa e amorável. Condescendente quanto possível, nem sequer proibiu a dança piotea. Na ordem da visitação procurou antes a mortificação da vontade que a da carne. Mas, apesar de sempre rodeado de mulheres, era tão escrupuloso e delicado em suas relações com elas que nunca falava a sós com nenhuma. Não menos fascinante era o prestígio que desfrutava entre as crianças, do que nos oferece tocante descrição o seu biógrafo Luiz de la Rivière, nestes termos. Todos os domingos e, no tempo da quaresma, aos sábados depois de jantar, ensinava o catecismo às crianças. Uma hora antes disso, um arauto percorria a cidade, vestido de cor violeta, tocando uma campainha e gritando: "A doutrina cristã, ensinar-vos-ão o caminho do paraíso." Tive a honra de participar desse bendito catecismo e nunca vi espetáculo semelhante. Aquele amorável e verdadeiramente bom pai que estava sentado numa espécie de trono, elevado sobre 5 degraus, rodeava-o todo o exército infantil e muitas pessoas das mais qualificadas, que não desdenhavam de ir ali receber o alimento espiritual. Era um contentamento sem igual ver como ele expunha familiarmente os rudimentos da nossa fé. A cada pensamento brotavam-lhe dos lábios riquíssimas comparações para o exprimir. Olhava para os seus inocentes discípulos e os discípulos olhavam para ele. Tornava-se criança como eles, para neles formar o homem interior e o homem perfeito segundo Jesus Cristo. E no outro lugar, parecia mais que nunca estar no seu elemento quando se achava no meio das criancinhas. Eram aquelas as suas delícias e as suas distrações, amigavas com um sorriso e um modo tão gracioso como não podiam ser mais. Elas lhe correspondiam chegando-se para ele com toda a confiança e afeição. Era raro sair de casa que se não visse rodeado daquele bando angélico que, reconhecendo-o como seu amorável pastor, acudia a pedir-lhe a bênção. Às vezes os seus criados ameaçavam as crianças e lhes faziam sinal para se retirarem, receando que o importunassem. Quando, porém, ele dava por isso, os repreendia com brandura e lhes dizia afavelmente: "Deixai-os, deixai-os vir." Depois, acariciando as crianças e passando-lhes a mão pelas faces, continuava: "Eis aqui a minha pequena família, a minha família é esta." Sementeira divina que o bondoso pastor, o verdadeiro imitador de Jesus, lançava naquelas almas em preparação para os rudes combates deste mundo. Omitindo outros vultos de relevo semelhante, detenhamo-nos a considerar Filipe de Neri, florentino, que reunia uma vasta erudição à humildade, que tão raro acompanha,
levado ao extremo de procurar a desatenção do mundo com tanta solicitude como outros requestam a sua admiração. Tinha por amigos os homens mais doutos, como Tarugi, pregador ilustre, confessor e cardeal, Silvio Antoniano, letrado e poeta, que escrevia os breves pontifícios, o famoso médico Miguel Mercati e Baronius, que ele incitou a compreender o seu grande trabalho dos anais, e, contudo, postava-se debaixo dos pórticos de S. Pedro, confundido com os mendigos, aparecia também às portas dos cambistas, nos tribunias ou entrada dos palácios, imitou da parte que insinuava, com sua inalterável doçura ou com a vivacidade da sua nação, a caridade e a justiça, amparando por vezes a virtude prestos a cair. Mostrava-se tão indulgente nas coisas acessórias quanto inflexível nos pontos capitais. No confessionário sondava as consciências com extraordinária perspicácia e no oratório admitia a mocidade a devoções agradáveis e estudos liberais. A oratória acra adquiriu por esse tempo grande relevo, do mesmo modo que João de Ramilon, fundando a ordem da doutrina cristã, muito contribuiu para reorganizar-se a instrução elementar. Bordois-se, reconhecendo a necessidade de restabelecer a disciplina e ordem moral entre os eclesiásticos, sujeitava a vida em comum o clero das paróquias na congregação à vida em comum e o clero das paróquias na congregação dos padres de S. Nicolau de Chardonneret, Pedro de Berulis, eclesiástico de elevada categoria, organizou, a exemplo de Filipe de Neri, os padres do oratório, 1611, ligados por simples promessas, congregação em que, ao contrário da disciplina exclusivista, implacável e anticristã dos jesuítas, a norma adotada consistia na fórmula, outra quem pode sai quem quer, e destinava-se a formar bons sacerdotes. Logo estabeleceram seminários e outras escolas, apresentaram excelentes pregadores e produziram em poucos anos muitas obras de teologia, de eloquência, de literatura amena, de crítica e de história. A criação de novas ordens, ademais, e a reforma das antigas adquiriram considerável incremento. Nelas não se repetiram as austeridades excessivas, as eternas salmodias, as prostrações frequentes, que em séculos rudes tinham parecido necessárias para domar os sentidos. Cuidou-se antes do recolhimento da alma, da mortificação da vontade e da educação das inteligências e dos sentimentos. Multiplicaram-se também as obras de caridade e de assistência social, para mitigar a miséria e os desastres causados pelas guerras que, durante o século, haviam assolado vários países. Entre os institutos dessa natureza cumpre destacar o das Filhas ou Irmãs da Caridade, fundado por Lisa Alegras, de Marilac, que as enviava S30 e 40 para os campos de batalha, para cidades cercadas e, até, a países estrangeiros, para socorrerem os enfermos, como fizeram em Varsóvia durante a peste de 1652. E pois que falamos de caridade, rematemos a breve nomenclatura, que nos propusemos assinalar, dos grandes santos, com excelso campeão que dela foi Vicente de Paulo. Nascido na França, Dax, em 1577, de uma família burguesa, viveu 83 anos, como se vai ver, empregados de modo incomparável no exercício do seu ministério verdadeiramente sagrado. Tenho vindo ao mundo numa época em que as guerras de religião haviam devastado seu formoso país e em que os reis multiplicavam a miséria dos povos. Vicente empreendeu suavizar todos os sofrimentos com auxílio do Cristo. Nesse intuito solicitava a beneficência dos ricos e fornecia aos camponeses dinheiro, instrumentos de lavoura, sementes, para eles voltarem aos seus trabalhos e cobrarem ânimo. Recolheu com ternura paternal as inúmeras crianças abandonadas pela miséria ou pelo vício e as confiou aos desvelos das Irmãs de Caridade, 1652, as quais, por ele exortadas, abandonaram os regalos da vida para tratarem dos enfermos e serem mães, segundo Jesus,
das crianças enjeitadas por suas mães segundo a carne. E, por último, metera-se nas galés, para socorrer os desgraçados proscritos pela sociedade e transformar as sentinas do crime em escolas de regeneração. Informado da mísera situação em que a guerra deixara Lorena, reduziu a congregação ao mais estritamente necessário, para poder socorrê-la, e mandou para a desgraçada província quantas esmolas pôde colher. Era tal a miséria que até as filhas de casas ricas não raro vendiam a honra para comprar pão, as freiras rompiam a clausura para mendigar, os curas morriam de inanição com os paroquianos, ou atrelavam-se à charrua, por não haver bois. Houve mães que devoraram os filhos. Os lobos infestavam os campos desertos e devoraram os homens, como estes haviam devorado cavalos e cães. A fome se estorcia por toda parte, assim nas cidades como nos campos, em Metes, em Tou, em Verdun. Todas as manhãs se encontravam nas ruas 10 ou 12 pessoas mortas à míngua. Vicente, incansável na sua caridade, inesgotável nos seus recursos, conseguiu mandar para Lorena 600.000 libras, ele que não tinha um sítio de seu. Nessa grande obra de beneficência utilizou os missionários, que abriam caminho através dos assassinos e dos croatas e, uma vez chegados ao seu destino, recolhiam as crianças, tratavam dos enfermos, procuravam amas de leite. Entretanto batia ele às portas dos mais altos personagens, enternecia os corações mais empedernidos e movia a rainha Dália até os tapetes das suas câmaras. Depois, quando a continuação da guerra arremessou os habitantes na direção de Paris, deu-lhes asilos e os sustentou, colocava as mulheres junto às senhoras abastadas, fornecia aos homens instrumentos de lavoura e meios de fertilizar o solo. Para as pessoas de condição elevada pedia socorros às famílias nobres, cuja caridade se estimulava com os sacrifícios a que ele se sujeitava, porque muitas vezes a sua congregação não tinha que comer no dia seguinte. Os reis dilatavam os males da guerra pelo Artois, pela picardia, pela Champagne, reduzida ao desespero e à fome, e Vicente derramava sobre essas províncias os tesouros da sua caridade. Debelados enfim esses flagelos, redobrou de zelo para acudir os infelizes e consolar os desesperados. Apresentou-se a Richelieu e disse-lhe: Senhor, dai a paz à França e às suas províncias desoladas. Tende piedade de tantos desgraçados concidadãos. Tinha fundado em Roma, 1652, a Congregação das Missões, composta de padres seculares que faziam voto de continência e durante 8 meses de cada ano pregavam, confessavam, ensinavam crianças, socorriam pobres e doentes, aplacavam ódios, promoviam a justiça e terminavam seus trabalhos com uma comunhão geral. Nunca deviam sentar-se à mesa senão 2 mendigos e diziam: somos os padres dos pobres, Deus nos escolheu para alívio deles. É este nosso dever essencial, tudo o mais é acessório. Instituíram em pouco tempo 25 missões, que se elevaram a 84. Não se limitaram, França, espalharam-se pela Córcega, dilacerada por implacáveis vinganças, e pela Itália, onde o Piemonte, o território de Gênova e a Romanha ofereciam ao seu zelo frequente ocasiões de se exercer. Os pastores das campinas de Roma e dos vales do Apenino passavam meses inteiros sem receber sacramentos e sem ouvir a palavra da religião, ignorando até os princípios capitais da doutrina cristã. Os missionários, para os instruírem, os reuniam à noite nos estábulos ou perto deles, e nos dias santificados os chamavam ao templo. Vicente de Paulo também percorreu o mundo, desempenhando com incansável fervor a sua missão humanitária. Sofreu o martírio do desprezo e da calúnia e vingou-se dissuadindo a rainha de cortar os víveres à cidade de Paris, como queria fazer para castigar os seus habitantes. E não somente Vicente de Paulo teve a iniciativa das missões longínquas para a propagação da fé cristã pela caridade ou pelo ensino, que é também uma forma,
das mais excelentes, da caridade espiritual. A freira Ângela de Brescia, nascida em Desenzano, refere o historiador, pertencia à Ordem Terceira de S. Francisco. Aos 26 anos de idade anunciou que Deus lhe tinha ordenado fundar uma associação nova. Reuniu 63 companheiras saídas das primeiras famílias de Brescia e as colocou sob a proteção de Santa Úrsula. As religiosas deviam conservar-se no seio de suas famílias, procurar infelizes para socorrer, visitar os hospitais e os enfermos e, como quarto voto, educar as crianças do seu sexo. As fundadoras compreenderam o alcance da sua obra e diziam: é preciso renovar o mundo corrompido. Por meio da mocidade, as mulheres reformarão as famílias reformarão as províncias, e as províncias o mundo. Não tinham regras austeras nem contemplações, a ativa Santa Marta era o seu modelo. Essa excelente instituição de beneficência tornou-se tão benquista que Carlos Borromeu admitiu na sua diocese 400 ursulinas. Em 1668 a França tinha 313 casas dessas religiosas, que posteriormente se espalharam pela Europa e pelo Novo Mundo, assinalando-se em toda parte pelos seus serviços, mormente no Canadá, onde pregaram o Evangelho aos selvagens. Por outro lado, na Congregação da Propaganda Fide, 3 cardeais, 3 prelados e um secretário se ocupavam em difundir a doutrina cristã e dirigir missões, cujo número pôde ser aumentado mercê de muitos legados pios. Irradiando desse centro, os missionários se espalharam pelo mundo, desde os Alpes até os Andes, desde o Tibete até a Escandinávia, catequizando maometanos, budistas, nestorianos, idólatras e protestantes. Esses agentes do catolicismo assinalaram-se muitas vezes por um zelo heroico e levaram a muitos povos os primeiros clarões da civilização. Em compensação das perdas sofridas na Europa, os papas receberam embaixadas e homenagens da Abissínia, do Japão, da Pérsia, dos antigos reinos do Oriente e dos novos países da América, onde se fundaram bispados, conventos, escolas e hospitais. Em o nosso Brasil é conhecida, e fulgura nos rudimentos históricos da nacionalidade, a decisiva influência dos jesuítas, entre os quais se destacam as empolgantes figuras de Anchieta e Nóbrega, na catequese dos Silvícolas, tentando, a golpes de abnegação e de heroísmo, os primeiros ensaios de civilização cristã, que, mesmo imperfeitamente, aqui se havia de implantar, muito embora não fosse a sua obra, aos olhos de modernos pesquisadores imparciais, isenta de falhas, que lhe atenuam o brilho primitivamente adquirido. Tais foram, de todo modo, no breve resumo que precede, os frutos, não mesquinhos, da reação provocada no seio da Igreja pelo movimento da Reforma e subsequente ao Concílio de Trento. Vitória assinalada do espírito do cristianismo, corporificado em tantos missionários, podem ser, entretanto, considerados os últimos clarões dessa Igreja, que dele pretende ser depositária, nos domínios da fé e da unidade religiosa. Porque o inimigo, que lhe ronda aos passos, é indubitável que se não resignaria inerte a essa derrota, mesmo parcial, não abandonaria por isso a sua presa nem, muito menos, o domínio mundial pertinazmente adquirido e conservado. 7. Crescente antagonismo entre a religião e a ciência. Anarquia do pensamento. Movimento libertário da Revolução Francesa levado ao desvario. Sussurro do prestígio político da Igreja. Perda do poder temporal. Roma, túmulo do cristianismo. A crise contemporânea. O anticristo porfia em tornar odiosa a religião do Cristo. Expectativa de uma era nova. Porque havia de o anticristo renunciar à sua presa. Ele não conseguira certamente obstar que as virtudes do Cordeiro brilhassem de novo, em dilatada escala, entre os escombros da Igreja, fundada outrora na humildade, no espírito de renúncia e caridade, e impedida agora de sucumbir, mercê dos enviados que,
Segundo acabamos de ver, o Senhor havia oportunamente suscitado para, de certo modo, recomeçarem a obra mutilada de Francisco de Assis. Esse reflorescimento valia sem dúvida por uma intrépida afirmação da vida mortal, penetrados de cuja radiosa certeza não hesitavam os seus arautos em desprezar as grosseiras seduções do mundo, para seguir a Jesus, obedecendo aos seus mandatos. Sim, os exemplos dos grandes santos, enfechados alguns no brevíssimo resumo que precede, tinham vindo reanimar a cristandade, aureolando de inusitado prestígio a igreja que o perdera e a cujo seio se haviam dignado eles acolher-se. Mas a afirmação de imortalismo e de espiritualidade, que tais exemplos implicitamente revestiam, significando embora uma vitoriosa réplica ao predomínio da incredulidade e do materialismo de que se achavam até então saturados os costumes nas próprias fileiras eclesiásticas, podia quando muito ser considerada um socorro de emergência, não indo a sua repercussão além da esfera do sentimento, ao passo que no domínio do pensamento, como obstinada negação dos atributos daquele, em cujo nome eram praticadas tantas obras de amor e de misericórdia, as concepções doutrinárias da Igreja, longe de satisfazerem os novos reclamos intelectuais, estimulados pelo movimento emancipador da Reforma, permaneciam estagnadas, negativas, refratárias a toda evolução. Não vimos, no Concílio de Trento, ser solenemente ratificado o dogma do pecado original, que torna todo o gênero humano responsável pela ficção da culpa do primeiro casal, outra ficção, e ser do mesmo modo menos iníquo o dogma das penas eternas, um e outro blasfematórios e incompatíveis com a bondade e a justiça de Deus. Ora, a crítica racionalista, que falava em nome da liberdade, conculcada durante tantos séculos de opressão, formulara as suas exigências, a que os mesmos promotores da reforma, penetrados de espírito dogmático e intolerante, não se tinham revelado capazes de dar cabal satisfação. Com a sua odiosa doutrina da predestinação e da graça e a negação do livre-arbítrio, para contestarem a eficácia das boas obras e sustentarem a salvação exclusiva pela fé, não somente atribuíam a Deus uma clamorosa parcialidade, mas, de seu lado, o tornavam único responsáveis por todas as ações humanas. Essas mesquinhas concepções, que deixavam insolúvel o problema das desigualdades humanas, em face da justiça, da bondade e da sabedoria do Criador, se tinham sido toleradas nas épocas de passividade e de terror, já não podiam ser admitidas quando os estudos científicos, deslocados dos claustros, onde tinham sido exclusivamente cultivados, para as classes consideradas profanas, abriam a novos horizontes ao conhecimento, ao mesmo tempo em que a razão cada vez mais se emancipava do dogmatismo obsoleto e estacionário. Daí o antagonismo entre a religião, que se obstinava no seu erro geocêntrico e no antropomorfismo do Jeová bíblico, zeloso, parcial, vingativo, antiético do Pai misericordioso revelado por Jesus, simbolizado, entre tantos outros ensinos, na parábola do filho pródigo, e a ciência, cujas descobertas, que os séculos ulteriores ampliaram, falavam de uma criação infinita, submetida a leis de impecável sabedoria, tal como, por exemplo, pressentira e proclamara Giordano Bruno, condenado por isso a espiar na fogueira o crime de ensinar verdades que não convinham aos detentores da direção espiritual da cristandade, nem ao anticristo, cujo interesse fundamental consiste em manter afastadas de Deus as suas criaturas, a fim de sobre elas exercer pela revolta, e provoca a injustiça, e até pelo terror, o seu implacável predomínio. Se no Concílio de Trento, como precedentemente o assinalamos, em lugar de se preocuparem com o fortalecimento da autoridade pontifícia e, portanto, com o argumento do poderio mundano, um largo programa de revisão dos ensinos ortodoxos houvesse prevalecido, visando restaurar em sua simplicidade original os ensinos evangélicos,
fonte de toda a verdade necessária aos homens, e, por essa forma, encaminhá-la a Deus pelo conhecimento de suas leis de misericórdia e de justiça, entre as quais se destaca a da pluralidade de existências, que deixa sempre ao maior culpado a possibilidade de aperfeiçoamento indefinido, após sucessivas jornadas expiatórias e reparadoras. Aquele objetivo satânico teria sido sumariamente burlado. Não podia, conseguintemente, o inimigo consentir nessa vitória doutrinária do cristianismo, que teria aberto para a humanidade uma nova era de verdadeiro renascimento espiritual. E como havia ele, desde séculos, assentado seus arraiais na cidade de Roma e, pela tenacidade de suas dissimuladas sugestões, subjugado a mente dos sucessivos depositários do divino legado, não lhe foi difícil, operando sobretudo com a disciplinada falange dos jesuítas, por ele organizada, manter o statu quo, ele que do próprio movimento libertário da Reforma se havia apoderado para o transformar num conflito de fanáticos, em que todos os sentimentos se agitaram, menos o da humildade e o do verdadeiro amor a Deus e às suas criaturas. Que lhe importava, pois, que algumas almas abrasadas de fé, escolhidas pelo Cristo, e transportadas nos estímulos transfiguradores da caridade viessem recordar aos homens, com a eloquência das obras, os ensinos do Mestre. Ele, que não pudera nem poderia em caso algum impedir essa boa semeadura do trigo amoravelmente feita pelo Senhor da Messe, bem sabia que tais exemplos, alimento substancial das almas simples, não bastariam para mitigar a fome das inteligências exigentes, que se não resignavam em apagar o lume da razão, para ceder à necessidade puramente sentimental de crer, e era aí que se lhe deparava o propício campo em que semearia, como sempre, o joio da incredulidade, suscitada pelas concepções ora pueris, ora terroristas, patrocinadas pelos que se arrogavam a autoridade de exclusivos intérpretes da palavra divina. Assim, enquanto a Igreja se petrificava na letra bíblica para defender a imobilidade da Terra como centro do universo e sustentar o princípio da criação em 7 dias, desconhecendo o simbolismo da narrativa mosaica, os trabalhos de Kepler e Galileu, que seriam mais tarde completados pela hipótese cosmogônica de Laplace, desmoronavam essas teorias infantis, ao mesmo tempo em que a pretensão da exclusiva habitabilidade da Terra não tardaria a ciência em opor à dos demais planetas, apoiada na verificação da existência do vapor d'água em sua atmosfera. E, como essa, todas as outras descobertas da ciência no domínio da física, da química e da biologia, penetrando cada vez mais longe nos arcanos da natureza, eram golpes repetidos e desmoralizadores vibrados no edifício dogmático da Igreja, tornando-o incomparável com as inteligências cultas. Recordemos ainda o seu dogma, no fundo acentuadamente materialista, da ressurreição da carne, expressão que, de resto, se não encontra em nenhuma passagem das Escrituras, onde o que se lê é a ressurreição dos mortos, o que é muito diferente, a qual, não obstante, fez ela inserir no denominado símbolo dos apóstolos, como um dos artigos do credo. Pretendeu assim que, para o julgamento final, todas as almas retomariam posse de seus corpos materiais, a fim de neles sofrerem as penas e recompensas merecidas pelas suas obras, desse modo atribuindo à carne corruptível importância capital na vida eterna, com o que não somente se colocou em oposição à doutrina espiritualista de Paulo, que sustenta não poder a corrupção herdar a incorruptibilidade, mas condenou-se ao desmentido com que as observações da ciência respondem a essa grosseira concepção, provando a sua impossibilidade. É sabido, com efeito, que os elementos constitutivos do corpo humano não se dissociam apenas, transformados em gases, por ocasião da morte, para voltarem ao grande laboratório da natureza e entrarem na composição de novos corpos, nos reinos vegetal e animal, processo que se vai indefinidamente repetindo na sucessão dos tempos e que torna irrealizável,
No ponto de vista da identidade pessoal, a reintegração orgânica e histológica de um mesmo indivíduo. Mas essa mesma integridade e identidade de células componentes do corpo humano nem sequer se verifica para o mesmo indivíduo no curso da existência, pois que a todo momento, pelo trabalho de desassimilação vital, o nosso corpo se vai constantemente renovando, de tal sorte que, ao fim de um período aproximadamente de 7 anos, as suas células, desde as partes moles do cérebro até a estrutura óssea, foram totalmente substituídas. Como, pois, se reunirem, segundo a infantil concepção, no minúsculo Vale de Josafá, as almas das humanidades, milenariamente desaparecidas, aos seus corpos, há tanto tempo dispersos no turbilhão universal, e como reintegrá-los nos seus elementos tantíssimas vezes substituídos. Em presença de tais concepções, a ciência tinha o direito não apenas de sorrir, mas de insurgir-se. E não era somente no domínio intelectual que a Igreja, por sua retrógrada obstinação, contribuía para o crescente antagonismo entre a religião e a ciência. Tendo na própria esfera da influência espiritual, com aplicação às relações sociais dos indivíduos, abandonado o ideal democrático e fraternista do cristianismo, para fazer-se aliada dos poderosos e dos reis e, em tais condições, tornar-se cúmplice da opressão por eles exercida sobre os pobres e os pequenos, forjou e meteu nas mãos dos pensadores a arma de combate que contra ela veio a representar o momento filosófico da enciclopédia, erigido por Diderot e D'Alembert, com a principal colaboração de Montesquieu, Voltaire e Rousseau, em meados do século XVIII, e que serviria de ponto de partida, ou, pelo menos, como fonte inspiradora do movimento libertário desencadeado pela Revolução Francesa. Que podia, com efeito, resultar da erupção de ideias novas sobre que parecia aqueles clarividentes pensadores deverem ser plasmados os destinos dos povos, se não a onda insurrecional que derrubou a dinastia dos Capeto e, subvertendo a ordem político-social, em cujos destroços arrastou os derradeiros vestígios do feudalismo, havia de ganhar foros de universalidade com a sua proclamação dos direitos não do cidadão francês, mas dos direitos do homem. Despedaçados os grilhões na órbita política, não foi de estranhar que, obedecendo ao irreprimível impulso inicial, a subversão se propagasse à própria esfera religiosa. E, pois que a Igreja, pretendendo representar o pensamento e a vontade do Deus na terra, o havia sacrilegamente associado a todas as tiranias, de que se fizera cúmplice, a lógica dos acontecimentos não tardou em conduzir os revolucionários aos extremos da consumação prática do lema, teoricamente iconoclasta, nem Deus nem rei, isto é, ao desvario de entronizar no lugar do primeiro a Deus a razão. Desses lamentáveis excessos, aqui toda convulsão no organismo social, desassaimando as paixões populares, semelhantemente dá lugar, é certo, que a França retrocederia até a normalidade de sua vida política, não somente para a consolidação de suas novas instituições, mas para a restauração oficial do catolicismo, a cujo serviço tantos prelados ilustres, reatando a tradição dos Bossuet e Fenelon, haviam de pôr os seus dons de eloquência e de persuasão. Não é menos certo contudo que os germens de religiosidade, postos em circulação pelas doutrinas dos enciclopedistas, não obstante o teísmo fundamental dos seus principais autores, continuariam favorecidos pela atitude incorrigivelmente reacionária e intolerante da Igreja, a produzir os seus frutos nas inteligências que os estudos científicos e as especulações filosóficas de Kant, Saint-Simon, Charles Fourier, Victor Cousin e outros, culminando nas audaciosas concepções de Augusto Comte, iam divorciando cada vez mais da ortodoxia dogmática. A anarquia mental, desenvolvida, nessa época de demolição e de frágil reconstrução doutrinária,
Embalde tentaria o último desses pensadores opor um conectivo com a sua genial sistematização científica e a malograda pretensão de fundar uma nova religião, a religião da humanidade, produto abortivo do que, a seu ver, corresponderia ao último termo da sua denominada Lei dos Três Estados, mas que de fato não passou de uma grotesca adaptação do catolicismo romano em sua feição inferior, isto é, do culto idolátrico individual e, portanto, fetichista. O materialismo, expressão imediata e grosseira da incredulidade, prosseguiu em sua obra de dissolução, transpondo a órbita dos costumes para a das inteligências. Surgiram então, prestigiadas por nomes e pouco aureolados de fama, as teorias puramente mecanicistas e organísticas, interpretativas do universo e da vida, e as próprias investigações de Darwin, expostas em sua origem das espécies, pondo em relevo a lei natural da seleção dos seres por via de evolução, forma entendidas no sentido da exclusão de uma causa suprema na ordem geral da natureza, isto é, no de um ateísmo que nunca esteve no pensamento do seu autor. Abolida assim, para quantos se pretendiam o direito exclusivo de pensar, a ideia de Deus, a força e matéria de Buchner e o monismo de Haeckel adquiriram foros de razão suficiente para substituir a soberana inteligência na criação, governo e harmonia do cosmos e na orientação da humanidade a seus destinos, subordinados em tal caso ao arbítrio de forças inconscientes e cegas. O ser pensante, no conjunto de suas admiráveis faculdades superiores, passou a ser considerado mero produto das funções do cérebro, sem responsabilidade moral, portanto, e sem nenhum estímulo enobrecedor de suas ações, rebaixado, numa palavra, à mesma condição do bruto. Do cimo das inteligências cultas, obnubiladas pelo orgulho do saber e, em tais condições, inconscientes instrumentos do anticristo, que as propelia nesse desvairado ramo, era fatal que semelhantes aberrações, circulando com o prestigioso rótulo de verdades científicas apoiadas na experimentação, se propagassem pelas camadas sociais subjacentes gerando, com o morbus da irreligiosidade absoluta, os sentimentos de revolta, que se não exprimiriam apenas em as várias formas teóricas do anarquismo, preconizadas pelos revolucionários apóstolos e pregoeiros da reforma social, senão que seriam levados à prática nos repetidos atentados contra a vida de soberanos e chefes de Estado, em que se celebrizariam, numa sanguinolenta explosão de ódio aceitaria, os Ravachol, Caserio Santo e tantos outros. Mas, que nunca ficou então provada a incapacidade da Igreja para esclarecer e orientar as multidões, sobre as quais, excetuadas as pessoas que um irresistível pendor devocional encaminhava para a religião, perdera totalmente a autoridade espiritual, outrora incontrastável. Não foi, de resto, somente nessa esfera, em que se deverá ter superiormente conservado sempre, que o declínio da Igreja se patenteou. O seu mesmo prestígio político, em má hora cobiçado e obtido ao preço de tão graves mutilações no depósito sagrado que lhe fora primitivamente confiado, já havia padecido violento sossobro na Itália, desde que, sob a influência de Cavour, o estadista de largo descortina que se constituíra preeminente fator da unificação italiana, 1852 a 1861, teve que submeter-se a medidas radicais por ele decretadas, como a liberdade de cultos, a venda dos bens de mão morta e a extinção do monopólio do ensino pelas corporações religiosas. Esse desprestígio atingiu em 1867 o seu ponto culminante, quando a Itália, prosseguindo naquela obra de unificação, se apoderou dos Estados Pontifícios, expropriação consumada em 1870 com a tomada de Roma pelas tropas garibaldinas, pondo termo definitivamente ao poder temporal do Papa, que desde então, como platônico protesto, passou a ornar-se voluntariamente com o título de prisioneiro do Vaticano. Em lugar de conformar-se com esse afastamento dos negócios do século,
imposto pela força das almas, uma vez que não tivera a clarividência de o fazer séculos antes e espontaneamente, como lhe inspiram o senso de sua missão divina, se há muito não tivesse abandonado, para lançar-se no conflito das ambições mundanas. A Igreja permaneceu obstinada em suas pretensões, para vir afinal a contentar-se, em nossos dias, com uma caricatura do seu antigo poderio, mediante o denominado Acordo de Latrão, feito com o primeiro-ministro italiano, em virtude do qual a tão ambicionada soberania temporal do Papa ficou reconhecida, mas circunscrita ao minúsculo território ocupado pela sede pontifícia. Em troca e como compensação dos territórios para sempre abandonados, recebeu ele a soma de 750 milhões de liras em dinheiro e 1 bilhão em títulos italianos de 5%, o que em moeda brasileira representa cerca de 900 mil contos de réis. Quando ouvirmos e apreciar a situação da Igreja em face do movimento de renovação que se inicia para a humanidade e cujos lineamentos mal se percebem na confusão dos sucessos contemporâneos, voltaremos a fazer algumas oportunas considerações sobre essa transação, ajustada entre verdadeiros filhos do século e que revela a mentalidade puramente mercantil predominante nos que, por um supremo escárnio, se arrogam a investidura de representantes de Deus e sucessores do humilde pescador, que se ufanava, como digno continuador do Mestre, de não possuir ouro nem prata. Por agora, como remate das apreciações que vimos fazendo sobre o declínio dessa Igreja, que, no dizer de um inspirado apóstolos do moderno espiritualismo, já não é mais que o cadáver de uma grande ideia, queremos deixar ainda assinalado que o eclipse, em que definitivamente mergulhou o seu prestígio, parece ter se estendido ao mesmo esplendor artístico atingido, com o máximo domínio espiritual, na Idade Média, e representado nesse eloquente monumento de pedra que foram as suas numerosas catedrais. Tal foi, por exemplo, e num sentido mais amplo a desolada impressão de um pensador e esteta, o Dr. Jaime Cotesão, antigo diretor da Biblioteca Pública de Lisboa, por ocasião de sua visita, há alguns anos, à Cidade Eterna, da qual traçou com raro vigor, em seu livro de viagens, a instantânea e decepcionante visão, falando-nos de Roma Católica, o túmulo do cristianismo e pondo em relevo flagrante, ao mesmo tempo em que pungente, contraste entre o idealismo doutrinário de Jesus, expresso em sua vida comum de seus apóstolos e discípulos, e a materialidade sensualista das representações objetivas, prolongamento das concepções romanas e pagãs da mesma natureza, concretizadas simbolicamente no aglomerado monumental da sede pontifícia. Julgamos, por isso, a título ilustrativo, dever aqui reproduzir essa página impressionista, a que o caráter leigo do autor, isento de espírito sectário, empresta um cunho de imparcialidade, que torne digno de apreço seu depoimento. Não adota ele certamente nosso ponto de vista da interferência de fatores ocultos na deturpação da obra eminentemente espiritualista do cristianismo, tornando verdadeira antítese, no fundo e na forma, do que foi em sua gloriosa fase inicial. Mas essa mesma circunstância, longe de prejudicar o valor das apreciações críticas do Dr. Jaime Cotesão, serve para conservar-lhe toda a espontaneidade, inspirada em motivos exclusivamente racionais e estéticos, a que uns laivos ora de melancolia, ora de ironia amarga dão mais acentuado relevo. Julguem os leitores por si mesmos. Voltemos a Roma e visitemo-la de novo. Ela é estreita, no espaço, mas infinita no tempo. Não se acaba, jamais de percorrer e meditar. Ponhamos ponto nesse capítulo de Pompeia, desdobramento da Roma dos Césares, e, volvidas as idades, entremos agora na Roma católica. É a Roma cristã. Dessa restam apenas alguns quilômetros de catacumbas e as piedosas lembranças de uma remota cristandade, hoje guardadas em alguns museus. Embalde procurareis aqui o sorriso doce do Galileu.
Roma adora sempre por demais a grandeza, a força, a alegria, e a violência, para abraçar sinceramente uma religião de humildade. Também era demasiado prematura, para poder frutificar, essa tentativa de espiritualizar a vida, em meio de uma humanidade de tão estreitos apetites. Sim, Roma abraçou o cristianismo, mas para o afogar nos braços. É isso, aliás, o que sucede sempre em todas as sociedades que adotam uma ideia nova superior à sua índole e educação. Essa religião de um povo de videntes e profetas era tão incompatível com o gênio realista dos romanos que fatalmente havia de morrer ali e tornar-se, em suas mãos, mais um instrumento de domínio. Os vendilhões do templo fraternizaram com o mestre, para lhes roubar o açoite e chicoteá-lo por sua vez. Essa vingança dos deuses, chamado catolicismo, é que explica como o paganismo irrompe de novo por toda Roma, que pretende ser cristã. Por isso em tudo ela o que há de mais profundo e expressivamente católico é a Basílica de São Pedro e o Vaticano. Esse mundo novo, onde vamos agora penetrar, abre na Praça de São Pedro, vasto recinto de clássico e romano sabor, semicircundada como pelo bosque das centenas de colunas bordando galerias, com o centro marcado pelo fino obelisco de Cernite, a cujos lados jorram cataratas as duas grandes fontes do Maderna. Ao fundo o templo enorme e, por detrás, sumindo-se, entrevém 12, desdobrando-se, imenso e descomunal, o Vaticano. Ora, esse templo, a Basílica de São Pedro, é a mais alta expressão formal do catolicismo. Sendo o maior e mais rico templo do mundo, é também o mais pesado, desgracioso e desconforme. A grandeza maciça das colunas, que dividem as naves, causa uma impressão brutal de esmagamento. O estadear das pompas e riquezas, de grosseiro a profundo, afasta e hostiliza o visitante desprevenido, e a incoerência da sua fachada, recoberta de estátuas descomunais, quase provoca, por grotesco, a hilaridade. Para tornar grandioso aquele templo, Bramante foi aos palácios dos Césares buscar as suas abóbodas, e Michelangelo ao Panteão de Agripa a cúpula majestosa. Mas esse mesmo realçar espantoso da cúpula, obra de gênio isolada, porque não joga com o resto e foi mascarada com as piores deformações arquitetônicas, torna o edifício mais abortivo, desmesurado e monstruoso. Eis também porque a Basílica de São Pedro é o coval do cristianismo. Quanto mais lhe querem dar a ilusão de vida, mais representam a sua morte. Ele falava de amor, o Cristo, e de humildade e de resignação. Ele exaltava, como o verbo e o ato, os pobres, os fracos, os pequenos. Ali tudo é exibição, vaidade, soberba, tudo é ideia de império e de grandeza, lisonjear o gosto do Fausto e das riquezas. Cantam-no, louvam-no, glorificam-no, mas desmentem-no. E o pobre dos pobres ali jaz, sepulta sob a avalanche dos brocados e diamantes. À volta, o Vaticano, com os seus palácios, os seus museus, as suas galerias, é o monumento fúnebre erigido à memória do cristianismo. Sarcófago imenso, lavrado de alegorias, à maneira romana, e qual delas é mais irônica e profunda? O Museu Egípcio, o meu etrusco, o Museu Antigo, cheios de estátuas, de vasos e de frisos. Esses são o cortejo dos deuses, desde Ísis e Osíris, Apolo, Musaget e Vênus e Afrodite, que vieram ao grande saimento e cantam a alegria eterna da vida, a glória da beleza e do amor sobre o túmulo do profeta e da ideia de renúncia. De galeria a galeria desenrola-se a imensa teoria pagã dos deuses do Olimpo. Estão ali, palpitando no mármore, os mais belos deuses que é possível sonharem-se. O Júpiter de Otricoli sorri com majestosa onipotência, o Apolo de Belvedere, graça luminosa da vida, paira com a suprema expressão da nobreza máscula. A Vênus de Milo, a curvada, a Anadyomenia, fingem com gestos esconder, para maior incêndio do desejo, as maravilhas do corpo desejoso. Depois,
No cauda do corteja, o Mercúrio, o Hércules, o Meleagro, o bando dos faunos e baixantes, os canéforas do friso esbelto das ranateneias, harmoniosos, perfeitos, desnudados, celebram o mesmo riso de vitória. Embalde a hipocrisia católica selou com a folha divina a nudez divina das estátuas. Todas elas proclamam